Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar agora, olha só, a derrota da seleção brasileira, 3-2 para o Japão, uma derrota histórica. E o Cicinho largou o aço no programa Jogo Aberto, a Renata Fã, o Ronaldão. Vamos aqui analisar porque o negócio tá pegando fogo, hein? Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, meu Mengão React, eu convido você a fazer parte aqui todos os dias, trazemos as informações do Flamengo e o melhor do futebol para vocês. Enquanto o Mengão não entra em campo, vamos analisar e ver o que aconteceu com a seleção brasileira. Deixe os créditos aqui ao canal Jogo Aberto, bora para as notícias da seleção. Que levou 14 jogos para vencer o Brasil pela primeira vez na história. E em 19 minutos arrebentou a seleção brasileira, empata e vira o jogo. E assunto para o nosso trio de comentaristas por aqui. Era para ter outro ambiente, estávamos felizes, animados, fomos bem diante da Coreia do Sul, que está classificada para a Copa do Mundo, porém a seleção japonesa deu aquele banho de água fria em todo mundo. Cicinho, por essa poucos esperavam. Bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia, amiguinhos. Nós esperávamos a vitória da nossa seleção, né? Que fez um grande jogo contra a Coreia do Sul, mas foi um pouco mais exigido. Encontrou uma equipe melhor posicionada e teve dificuldade. Mas, assim, digamos que estava no script, né? Porque é a fase de montagem da nossa seleção. Então vamos dar crédito ainda. Edu Dracena, quando o assunto é zaga, eu gosto de conversar com você ainda mais. Fabrício Bruno teve uma partida para ser esquecida. Aliás, o sistema defensivo do Brasil falhou e muito no segundo tempo. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, meus amigos. É uma decepção, né? A gente viu um jogo totalmente diferente contra a Coreia perante o Japão. Então, a questão, às vezes, o erro individual também não apaga, de repente, o que o Bruno já fez em outros jogos, né? Então, acho que o Ancelotti vai ter que rever a questão do posicionamento defensivo ali, mas deixou muito a desejar nesse jogo contra o Japão. Ronaldão, você esperou tanto, falou, repetiu, Hugo na seleção brasileira, titular, é o que fala. Ele é o herói! Ele não vai não! A estreia não foi legal contra o Japão, bom dia. Bom dia, menina Renata, bom dia, seus cavalos. Eu diria que para você conseguir alguma coisa assim maravilhosa no Japão, tem que ser o Coringão, né? Porque o Coringão foi pra lá, essa seleção chamada Coringão, foi pra lá em 2012, trouxe o título. Inter também. Agora, o que acontece com essa zaga que joga na altitude bem e no fuso horário não joga nada, esse menino, hein? Então complicou a vida do Hugo, mas eu ainda acho que vai ter novas oportunidades esse goleirão, porque pra pegar pênalti, pra pegar pênalti, nós temos o Hugo. Essa que é a realidade. O problema é que goleiro tem que fazer muito mais do que pegar pênalti, né? Ele tem que ser bom durante os 90 minutos e Tem que gritar com a zaga. Só chutar é gol? Tem que gritar com a zaga. São Paulo ganhou 3 lá no Japão, tá? Ah, é? Então tá. É o seguinte... Vamos para a internet. Carlo Ancelotti deu coletiva após a derrota do Brasil neste amistoso contra o Japão. Seguinte, país e sede, todo mundo classificado, todo mundo com vaga garantida, Canadá, México e Estados Unidos. Aqui na América do Sul, Argentina, Equador, Brasil, Uruguai, Colômbia e Paraguai estão definidos para a Copa. Na África, olha só, Marrocos, Tunísia, Egito, Argélia, Gana e Cabo Verde. Na Ásia, Japão, Irã, Uzbequistão, Coreia do Sul, Jordânia e Austrália. E na Oceania, Nova Zelândia estará por lá. E agora a gente vai direto para Tóquio com um sabor ruim, de derrota. A primeira vitória na história dos japoneses para cima do Brasil em 14 confrontos. Felipe Killing, todo mundo acordou mais cedo, se preparou. Estávamos empolgados, animados com a goleada para cima da Coreia do Sul e os japoneses surpreenderam. Que banho de água fria neste teste do Ancelotti, hein, Killing? É verdade, viu, Renata? Bom dia a você, bom dia a todos. Um Brasil que chegou muito empolgado. A goleada diante da Coreia e acabou perdendo para o Japão pela primeira vez na história. O retrospecto da seleção até então era de 11 vitórias e 2 empates, e um gosto amargo, porque foi uma derrota de virada. O Brasil abriu o placar no primeiro tempo com o Paulo Henrique, depois o segundo gol veio com o Martinelli.
Aí no segundo tempo, o sistema defensivo acabou se perdendo, erros individuais, sobretudo do Fabrício Bruno. O Japão conseguiu a virada. O Minamino fez o primeiro do time da casa, o Nakamura empatou e o Ueda deu essa vitória histórica para a seleção japonesa. Cerca de 50 mil pessoas aqui no estádio, foram a loucura. E é claro que depois da partida a gente conversou com os jogadores do Brasil, sobretudo com o capitão, o Casemiro, né, que foi o capitão diante da Coreia do Sul e também do Japão, para ele fazer uma avaliação do que foi o desempenho do Brasil aqui na Ásia. Vamos ouvi-lo. Não é que mudou muita gente, isso vai afetar alguma coisa. O nível técnico de qualidade da equipe que sempre é o mais alto, né? Você pode falar inúmeros jogadores que ficaram de fora que têm qualidade para estar aqui. Mas claro que sempre existe um balanço, né? Você encontrar a equipe ideal e você encontrar os jogadores que dá minutagem para os jogadores, né? Sempre vai ter esse problema na seleção, ainda mais com um treinador que chegou falando de dias, a 30 dias. Killing, bom trabalho para você por aí. Claro que se tivéssemos vencido, convencido, jogadores se destacando, teria sido muito melhor, mas que o Brasil aprenda as lições e possa, numa próxima, não repetir esses erros. Daqui a pouquinho, a gente troca mais ideia, conversa mais sobre esse jogo, essa derrota inesperada para o Carlo Ancelotti e seus comandados. Bom, agora a gente mostra qual é a equipe que foi a campo, as modificações promovidas pelo Ancelotti. Ele escolheu Hugo Souza como titular, Paulo Henrique, que fez gol no primeiro tempo, Fabrício Bruno, uma atuação desastrosa, muito ruim, o Beraldo também fica prejudicado quando o companheiro de zaga não vai tão bem, a sua atuação também acaba sendo deixada de lado. Lá na esquerda, Carlos Augusto, que depois deu lugar ao Caio Henrique. O Casemiro jogou a partida toda. O Bruno Guimarães, muita gente reclamando que quando ele foi substituído, o Brasil perdeu ali uma boa estrutura no meio-campo. Entrou o Joelinton no lugar dele. O Paquetá foi o titular, fazendo uma função mais de armador, o meio-campista, com ataque móvel, porém menos do que foi no jogo contra a Coreia do Sul. Depois ele foi substituído por um centroavante de ofício, o Richarlison. O Luiz Henrique foi titular, o Estevão entrou no jogo, acabou até inclusive tomando o primeiro cartão amarelo da partida. O Martinelli fez o segundo gol do Brasil, estava legal até então, 2-0 na partida. Foi substituído pelo Matheus Cunha, que no jogo contra a Coreia fez uma função mais centralizada também, mas com bastante liberdade. E o Vini Júnior não estava com uma cara muito boa quando foi para o banco de reservas. Quem entrou no lugar dele foi o Rodrigo. Na primeira partida contra a Coreia, ambos jogaram juntos e foram muito bem. Edu Dracena, as estatísticas agora. Olha lá, 3-2 para o Japão, foram 15 finalizações japonesas contra 8 do Brasil, 6 finalizações certas lá do Japão contra 4, gente. É assim, quando você olha isso, não parece ser realidade, pelo que esperávamos do Brasil. A posse de bola, 33%, bem menor do Japão. O Brasil ficou com 67% de posse de bola. Passes, o Japão trocou menos passes, foram 349 contra 737 passes. O Brasil teve mais posse de bola, isso reflete nos passes. Escanteios 4 para os japoneses, 2 para os brasileiros. E os japoneses fizeram 10 faltas contra 7 do Brasil. Edu, a análise de tudo isso geral para começo de conversa. Renata, estávamos empolgados, né, pela vitória diante da Coreia, mas a gente sabia que o Japão era um nível acima, né, da equipe coreana. Mas eu vejo assim, o primeiro tempo do Brasil, né, começou um pouquinho meio que desligado. O Japão teve uma chance ali bem clara e não aproveitou, mas depois o Brasil começou a colocar a bola no chão. Começou o quê? A ter as movimentações, né? Tava com dificuldade para criar, porque o Japão fazia uma linha de 5, 4, 1, às vezes até e mais compacto. E aí quando o Brasil começou a se movimentar e começou a se aproximar mais e atacar a profundidade, o Brasil criou a chance, fez o gol, né, com o PH, depois com o Martinelli, com uma boa enfiada do Paquetá. Então o Brasil até que jogou bem o primeiro tempo. Agora no segundo tempo o Brasil não entrou em campo. O Japão, a postura do Japão foi mais agressiva, né? Começou a jogar, o Brasil começou a dar espaço, não sei se realmente cansou ou não, né? E aí, quando você toma um gol da maneira como o Brasil tomou, isso acaba também colocando para os outros jogadores, dando mais desconfiança. E aí toma o segundo gol, em 20 minutos o Brasil toma uma virada assim inesperada,
né, claro, com os erros individuais, mas isso também não traz também a questão da atitude dos japoneses, que acreditou, que lutou, mas o Brasil tem que ligar sim um sinal de alerta. O Ancelotti fez as mudanças necessárias até mesmo para ele experimentar, para ver realmente quem ele pode contar para a Copa do Mundo. E esses jogos vão ser para isso, para fazer teste realmente. É claro que a gente gostaria de vencer, jogar bem, né, para até mesmo dar mais confiança para o trabalho do Ancelotti, mas ainda está no começo, né, e eu acredito muito ainda no trabalho do Ancelotti, que ele possa achar a seleção brasileira, né, com os jogadores que o Brasil tem. Às vezes você sacrifica a história, a estatística, um amistoso para poder buscar definições para uma Copa do Mundo, que é o grande objetivo, Cicinho. A gente viu um primeiro tempo do Brasil bem mais equilibrado, mas muito diferente do que foi diante da Coreia do Sul, em que o país jogou mais, o nosso país foi melhor, só que tinha jogadores também, na minha opinião, mais preparados para a titularidade. E hoje a gente já viu uma equipe diferente, modificada e que sucumbiu no segundo tempo. Exatamente. E a questão é o seguinte, Renato, quando você pega um Japão, uma equipe mais competitiva, demonstrou que o Brasil ainda tem muitas falhas, tem muitas coisas a consertar, né? Tem jogadores que, assim, acaba dependendo, a seleção brasileira fica dependente de jogadores. O Rodrigo, eu gostei porque o Rodrigo, quando ele entra, a gente já vê uma outra postura. É um jogador que vai na individualidade. O Brasil, digamos que o primeiro gol acabou achando numa jogada infiltrada ali, que o Paulo Henrique entrou muito bem, e esse fator surpresa que a gente cobra dos laterais, né? Essa questão não é um improviso, mas sim o jogador acaba apoiando e recebe a bola em condições. Então, assim, é um Brasil que ainda tem muitas falhas. Não dá também para julgar o Brasil somente por esse jogo. Poderia uma hora perder, infelizmente perdeu para o Japão, onde na história nunca tinha acontecido antes, então isso traz também um gostinho amargo, né? Entrar para a história negativamente, com uma derrota, sofrendo 3 gols. Então, assim, o Brasil, por se tratar de seleção brasileira, ainda faz falta um Marquinhos no momento que toma um gol, de chamar, olha, errou, mas vamos lá, vamos colocar a cabeça no lugar. Talvez se tivesse um capitão, né, um cara assim como o Marquinhos, talvez o Fabrício Bruno teria retomado ali o bom futebol. Então, assim, o Ancelotti vai ter muito trabalho ainda, e nós sabemos disso. Mas para quem quer ser campeão, ainda é muito pouco para a seleção. O Japão parecia o Palmeiras contra o São Paulo. Em 20 minutos fez 3 gols. Ronaldão. Só que lembrando que o São Paulo... Esse foi um jogo em que a gente depois vai ouvir o Ancelotti na sequência, mas as falhas individuais apareceram. Gritante até, né? As falhas que apareceram foram gritantes, ainda mais no setor defensivo. E a gente viu que também complicou ainda mais quando o Bruno Guimarães sai e deixa o espaço ali no meio de campo. E ali o time do Japão ele já estava ali envolvendo o meio de campo. O Brasil já estava tendo algumas dificuldades, consegue fazer o 2-0, mas foi surpreendido no começo do jogo com alguns lances dentro da área. Só que foi muito pouca a reação do time do Brasil. A reação que você espera quando você toma os 2-2 é, pelo menos, todo mundo agrupando, né? E o Brasil também não teve essa noção de fechar a casinha ali. E a gente estava vendo a estatística, mostrou aqui que a posse de bola o Brasil teve, mas a efetividade quem teve mais foi o Japão. Que quando vinha, trouxe até muitas vezes no finalzinho do segundo tempo, até poderia ter feito mais um gol, porque a movimentação e a forma que estava marcada essa equipe do Japão em cima do Brasil dificultou muitas vezes até uma saída de bola. Então o Brasil teve posse de bola, mas muita dificuldade para tentar fazer as jogadas. E quando conseguiu, saiu os gols pelos flancos, né? O Brasil atacou pelos flancos, conseguiu fazer o gol. Mas quando teve ali que envolver e jogar por dentro, o Brasil perdia e tomava sufoco. Então, serve de lição também para o treinador para tentar não tirar a característica do time, mesmo fazendo amistosos, quer deixar ali a sua espinha dorsal, que no caso é o Casimiro e o Bruno Mendes. Foi por isso que ele esperou Bruno Guimarães. Até o final, o Bruno Guimarães até o final. Agora tem um detalhe, né? O erro individual é uma coisa que pesa muito, não só numa seleção, mas em qualquer time. E não necessariamente os treinadores aqui no Brasil falam, às vezes, sobre isso, preferem resguardar o jogador. Só que o Ancelotti comentou o que aconteceu com o Fabrício Bruno, que teve 2 falhas individuais bem pesadas e que, segundo ele, isso acabou alterando a questão mental da seleção brasileira. Os errores individuais não afetam a presença dos jogadores no equipo. Creo que a avaliação que temos que fazer
e a reação da equipe depois do primeiro erro, que não ha sido boa, porque hemos perdido um pouco de equilíbrio no campo, hemos perdido um pouco de boa atitude, de pensamento positivo. Então, aí creio que, como disse, é a boa aula para o futuro. Eu acho que o jogo de hoje, até o erro de Fabrício, o jogo estava bem controlado da equipe. E depois, eu tenho muito claro o que passou, que a equipe caiu mentalmente depois do primeiro erro. E creio que isso foi o erro mais grande da equipe, porque eu não acho que na segunda parte a atitude não era boa da equipe. Creio que, repito, afetou demais o erro. Creio que o Japão jogou muito bem a segunda parte, metendo mais pressão a nossa equipe na frente. Hemos tenido mais dificuldade na saída da bola e creio que aí o Japão aproveitou das oportunidades. E que tipo de instruções o senhor deu durante o intervalo no vestiário? Não, de seguir, de controlar bem o jogo com a posse da bola, de evitar risco, de evitar perda da bola, controlar bem a transição, de seguir jogando como a primeira parte. O Brasil caiu de produção depois que sofreu o primeiro gol. E o senhor, aos 57 minutos, então fez 3 substituições. Talvez não tenha sido um timing errado, o momento errado de fazer esse teste, troca de 3 jogadores naquele momento? Acho que não. Estamos aqui em análise, olha só. Essa é a falha individual. Olha só como o Japão, ele adianta a marcação, pressiona o Fabrício. Olha só, ele tá querendo fazer o passe, dar uma espécie de escorregada e esse japonês já tá em cima dele, não é? E na sequência sai o gol do Japão, o gol de empate aos 6 minutos do segundo tempo. Gol de empate não, o gol que reduziu o placar aos 6 minutos do segundo tempo. Então, tá aí, ó, esse é o erro que o Ancelotti acabou de citar, que para ele foi o que definiu o restante da partida, Edu. O japonês induziu, né, o Fabrício Bruno a errar, porque eles pressionaram, né, deixaram a bola para a perna ruim dele, e aí ele acaba, fração de segundo, perdendo o time, e aí faz com que o japonês consiga roubar a bola e fazer o gol. Agora, ninguém, Renata, também, não vamos aqui crucificar um Fabrício Bruno por causa de um erro desse. A questão que a gente fala é um belo jogador, é um jogador que está fazendo a diferença no Cruzeiro, na defesa do Cruzeiro, só que infelizmente ali na frente da área você não pode errar. Por isso que muitas vezes a gente, às vezes dá um chutão pra frente. Tem que fazer a leitura, então, quando ele domina, dá um chutão pra frente. O bloco fecha pro lado esquerdo. Ele não tinha o que fazer ali. O certo é ele dar o bico. É isso que a gente sempre fala. Pode ver, o bloco já fechou. Os 4 jogadores, os atacantes ali do Japão, já vai pra aquele lado. Então ele domina já pro lado errado. Todo mundo fecha lá. Olha lá. Ele não tem pra ele jogar. Pra perna ruim dele, que é a perna esquerda. Isso Mas ele poderia, é aquela história de não querer dar o chutão, de não querer resolver a parada, querer mostrar mais habilidade, né? Porque se sai aí jogando, o cara se complica. Se sai jogando, ok, não saiu nada. Agora, quando você tem essa falha, vai todo mundo lembrar desse lance. Agora, méritos também do Japão. Olha como eles chegam, como eles se aproximam dos zagueiros do Brasil. Olha só, os dois. E aí, ó, ele tá ligado, tá atento, pressionando. Erra, o outro já tá pronto pra fazer o gol. O cara confia no goleiro também, ele recua pro goleiro, né? Então, mas e o Minamino é um jogador habilidoso. Esses caras aí, o Japão tem vários jogadores que atuam em clubes importantes da Europa. Então eles sabem o que estão fazendo. Olha lá, ó. Aí o mais correto seria recuar pro Hugo dar chutão, né? Porque ou ele mesmo de esquerda, né? Abre lá pra lateral lá. Ele vira o corpo pro lado errado, essa que é a verdade. Se ele vira o corpo pra sair pra direita, ele tem mais acesso e fechar o bloco ali em cima, ele não conseguiu rifar. Agora, esse foi o gol que diminuiu o placar, virou 2-1, e tem o gol de empate. Olha o que aconteceu no gol de empate do Japão. Ó, tinha 3 japoneses dentro da área, Renato, chegando o 4. Pra mim é um gol contra isso. Entendeu? Só que deram o gol pro Nakamura. Mas pra você ver a movimentação do ataque japonês, tinha 3 ali dentro da área. Olá. E aí o pessoal ficou marcando a bola e deixou o jogador japonês livre. É isso que às vezes é o errado da defesa. Você marcar a bola, você tem que marcar seu adversário. E a confiança do Fabrício Bruno nesse momento, Cicinho, vai lá embaixo, não é?
O cara tem consciência que já falhou no primeiro gol, estava envolvido nesse segundo. Aí é difícil você manter esse equilíbrio mental. Exatamente porque o defensor, Renata, quando ele erra, ele está bem próximo do seu gol, né? Então, assim, é diferente. Um atacante, um meio-campista então a bola tem que passar por alguns outros jogadores, mas o defensor já está bem próximo do gol. E a bala, sim, eu já fiz gol contra, assim, na minha carreira. Quem nunca fez isso na defesa? Entendeu? Mas o meu foi até mais bonito que esse, que a bola foi passando na área. Pelo menos isso foi contra, mas foi bonito. Fui tirar de cabeça, ela pegou na testa e entrou no ângulo. Mas não foi pela seleção brasileira. Não foi pela seleção brasileira. Aí é que tá. Se a gente tá falando a palavra teste, amistosos, numa proximidade de Copa do Mundo, são testes para ver quem fica e quem sai. E a defesa do Brasil não foi tão bem nesse amistoso. De repente apagou as atuações que ele fez, né, diante da Bolívia, que jogou muito bem na altitude, né, vem jogando bem na seleção brasileira, até mesmo no Cruzeiro. Aí, de repente, um lance como esse, um jogo, pode ter apagado tudo que ele fez. Mas pra mim o erro maior aí foi o que você falou, o cara marcaram com o olho aí, ó, e tão distantes. Não estão marcando. O próprio zagueiro aqui, ele espera a bola no primeiro pau e ele fecha, essa bola vai pro segundo. Aí ele já vira para dentro, tentando, já tem dois com ele. Então quando você marca muito a bola, que você falou marcar a bola, você esquece de entrar dentro da área, você já se perde. Foi isso que aconteceu. Até aí, se fosse 2-2 não seria legal, mas pelo menos empate, poderíamos ter outro discurso aqui no Jogo Aberto e na mídia esportiva. Agora vem o terceiro gol, a pá de cal, que definiu o placar da partida em 3-2, a primeira vitória do Japão na história para cima da seleção brasileira. Ronaldão, e aí? Aí pra mim é erro do Beraldo, que ele faz essa leitura com essa bola longa, ele vê o cara chegando na frente dele, ele não consegue antecipar o cara. Porque essa bola pra mim era do Beraldo. Zagueiro... Mas não é o que o pessoal fala, dentro da pequena área, não é do goleiro, não? Mas depende, ela passa abaixo. Se ela passa alta, aí a culpa é do goleiro. Lá. E aí entra o reflexo do fuso horário também, né? Claro, mais lento. Com certeza, né? Mas porque o fuso horário não apareceu contra a Coreia do Sul, né? Tem essa também. Só apareceu contra o Japão, que engraçado isso. Agora essa bola rápida, primeiro pau, ela passa por todo mundo, pro goleiro ela fica difícil ali, rifar. Essa sim. Não, você tá certo. Não, tô perguntando se o Ronaldo falou que essa bola ficou difícil pro goleiro. No primeiro pau, difícil pro goleiro? Todo mundo subindo ali, é difícil pra ele sair, ele não pode sair. Porque ele saindo, ele deixa o gol. Quando o cara sai do primeiro pau e tá todo mundo lá, subindo todo mundo lá, compactando, se ele sai, vamos falar, ele largou o gol. O goleiro, como você fala, você me ensinou, o goleiro tem que agarrar a bola, né? O goleiro não pode deixar a bola ficar ali dando vacilo na área. Eu vou lembrar quando eu jogava, eu gostava de ter 3 caras na frente ali, fechando o primeiro pau, o lateral, mais 2 ali, que era a minha referência. Isso quando eu jogava, eu deixava os caras grandão ali, porque se passasse da cabeça deles, era o tempo de eu chegar. Agora, quando tá todo mundo nesse bloco e ela vem forte, aí é difícil pro goleiro. Mas porque você vai deixar o gol. Aí o goleiro também tem que ter um pouquinho de sorte também, às vezes, né? Porque aí bate nele e sai ali, entendeu? Porque, se tiver só zagueiro, não precisa de goleiro, então. O goleiro tá lá pra pegar a bola. Mas vamos falar, sai dentro. É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações, estão da seleção brasileira. Cara, uma virada chata, pra falar a verdade, né? O Fabrício Bruno, pra mim, errou nos 2 lances. Eu acho que no segundo erro que ele teve, que ele jogou a bola pra dentro ali, eu acho que não tinha o que fazer muito, né? No caso, a bola já ia entrar mesmo, ele foi tentar fazer um corte e não conseguiu. Mas o primeiro erro dele, que foi, olha, ele entregou a bola pro jogador do Japão. Cara, ele errou feio nessa bola aí. Mas, bom, a seleção brasileira não pode errar mais, né? Igual o Casemiro deu uma entrevista aí falando que esses erros, esse apagão que aconteceu na seleção brasileira, isso não pode acontecer. Não pode acontecer mais, tem que ser corrigido, porque imagina só, foi num amistoso. Imagine, isso não pode acontecer numa Copa do Mundo, que senão seria uma vergonha, um vexame. Ganhar de 2-0 e sofrer uma virada assim. Mas é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa a sua opinião nos comentários, o que você acha que tem que melhorar na seleção brasileira. E amanhã já tem Mengão. Mengão entra em campo contra o Botafogo. A gente vai trazer todas as informações, pré-jogo, tudo aqui no nosso canal pra vocês, tá bom? Fica ligado, deixa o seu like, se inscreva. E assim que a gente tiver as informações, vamos trazendo pra vocês. Grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.